Em 1 Samuel, queridos, no capítulo 16 e o versículo 7, a mensagem que Deus nos diz hoje diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor, Ele não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Que versículo, queridos! Maravilhoso! Eliabe, queridos, ele tinha uma aparência forte e aos olhos de Samuel parecia ser o homem certo para ser o escolhido do Senhor. Mas isso só aos olhos de Samuel, pois não era a melhor aparência que Deus estava buscando, e sim um coração puro e fiel a Ele. Davi, o mais novo dos irmãos, o qual ninguém o escolheria para ungí-lo como rei, esse foi a quem Deus escolheu. Davi, queridos, era uma boa pessoa e tinha sua fé firmada em Deus. Quando todos estavam com medo de enfrentar o grande Golias, foi Davi quem teve a coragem e a confiança em Deus para enfrentá-lo. Homens fortes, os escolhidos para irem para a guerra, temeram e não foram capazes de lutar. Mas Davi não se importou, queridos, com o tamanho do adversário e se propôs a lutar, confiante de que Deus lhe daria a vitória. E Deus, queridos, Ele deu. Agora, trazendo para a nossa vida, muitas das vezes somos como Samuel. Olhamos para a aparência das pessoas e tiramos nossas próprias conclusões. A primeira coisa que vemos em uma pessoa é sua aparência. Nós vemos somente, queridos, o que está diante dos nossos olhos. Não podemos olhar para o coração para saber como a pessoa realmente ela é. Há muitas pessoas que parecem ser honestas e não são. Dizem ser uma coisa, mas é outra. Nós não temos como saber o que a pessoa realmente é no seu interior. Por isso, também não podemos julgar ninguém. Davi impressionou a muitos. Ninguém imaginava, queridos, que ele iria vencer um homem cheio de armadura, experiente em lutar e muito maior do que ele. Mas embora Davi não estivesse com nenhuma armadura aos olhos de todos que ali estava, Davi, queridos, estava com a armadura de Deus. O exterior nunca foi mais importante do que o interior. Roupas bonitas, perfumes caros, a beleza, tudo irá passar. Por isso temos que tomar cuidado, amados, para não deixar a aparência falar mais alto e fazer acepção de pessoas. Agora, nosso Deus, queridos, Ele é muito diferente. Ele consegue olhar além de nossa aparência. Ele olha para o coração. Para Deus é o interior e não o exterior que importa. Para Ele não importa se a pessoa é rica ou pobre, se tem carro ou não,
se usa roupas de marca ou não. Deus, queridos, se preocupa com aquilo que realmente importa, que é o coração de cada um. Ele vê se o coração está puro ou manchado pelo pecado. Vê se está alegre ou machucado. Coisa que nós, queridos, não somos capazes de ver. Pois a pessoa pode se mostrar forte, mas estar fraca por dentro. Se mostrar uma pessoa que está dentro da vontade de Deus, mas carregar um coração cheio de pecado e sem arrependimento. Certa vez, Jesus repreendeu os escribas e fariseus, dizendo: assim também vós parecereis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus olhou, queridos, para o coração deles. Jesus sabia que estavam sujos interiormente. Nós, queridos, não sabemos o que uma pessoa traz dentro de si. O exterior é apenas uma casca, onde muitos se escondem. Muitas pessoas moram em mansões, têm carros importados, muito dinheiro e fingem ser felizes, mas na verdade não são, pois o coração está vazio. Não conhecem a Jesus. Não somos como Deus, queridos, que consegue ver o interior de cada um. Mas Ele nos deixou o mandamento de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Não importa quem seja. Não importa se é uma pessoa bem vestida ou uma pessoa com roupas simples. Cada um, queridos, que está ao nosso redor é nosso próximo. Quando Jesus voltar, não é o exterior que Ele olhará. Ele virá buscar aqueles que fizeram a vontade do Pai, que foram puros de coração e refletiram a sua imagem aqui, queridos, nessa terra. Eu quero que você entenda uma coisa, queridos. Deus não olha para a aparência. Ele olha para o seu coração. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Este versículo, queridos, você encontra em Miqueias, no capítulo 7 e o versículo 8. Essa é a nossa mensagem. Vamos refletir? Vidas destruídas, perdas, tristezas, desesperança, depressão, doenças. Esses, queridos, são alguns cenários muito comuns nos dias de hoje. Não é mesmo? Aonde quer que vamos, queridos, para onde quer que olhamos, existem pessoas cansadas de lutar, cansadas de tentar, cansadas de acreditar. E por isso elas se encontram no chão, caídas. É uma realidade muito triste. Mas, infelizmente, é assim, queridos, que vivem a maioria das pessoas. O que é uma tristeza ainda maior para Deus. Pois Deus, queridos, não nos criou para vivermos assim. Seu plano era outro. Plano de plena comunhão, de paz, de alegria e santidade. Mas não foi assim que aconteceu.
nós pecamos. E hoje, queridos, vivemos a consequência de tudo isso. Porém, ver os seus filhos assim é doloroso demais para Deus. Ele podia muito bem ter nos abandonado, ter deixado que sofrêssemos as consequências sozinhos. Mas não, queridos. Deus, Ele sabia que não podíamos sozinhos. E por isso, por nos amar demais, Ele está aqui, queridos. Hoje, está com cada pessoa que se encontra caída num cenário de dissolução. O problema é que tem pessoas que se negam a olhar para cima, para o alto, e ver a esperança brilhando acima de tudo. Tudo bem que fazer isso na hora da tempestade não seja algo tão fácil, mas é preciso, pois se não nos apegarmos na única esperança, se não confiarmos na única pessoa que pode nos ajudar, como, queridos, vamos sair desse buraco? Passar por momentos difíceis é inevitável. Mas o que precisamos ter em mente é que esses momentos antecedem os momentos mais alegres de nossa vida. É preciso, queridos, que venham primeiro os momentos de luta, para então chegar à tão esperada vitória. Quando o Senhor é a nossa luz nos momentos de trevas, o sofrimento é amenizado. Há, queridos, uma esperança, há consolo, a sabedoria, a paciência. Tudo se torna muito mais fácil, pois é Deus quem leva o fardo quando este se torna pesado demais. Por isso, é muito importante não se entregar ao momento, queridos, de dor, a não se revoltar achando que Deus não está se importando com você. Porque Ele, queridos, é quem mais sofre nessa situação. É preciso se levantar. E Deus promete nos ajudar nesses momentos. Veja o que Ele diz, queridos. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Nenhuma tempestade vai durar para sempre. Embora esses momentos difíceis parecem ser eternos, queridos, eles vão passar. E você tem um amigo que quer e vai enfrentá-lo com você. Mais que um amigo, Ele é, queridos, o seu Pai. E Ele garante a vitória àquele que passa pela provação e se mantém fiel. Não queira ficar nas trevas. O seu lugar é na luz. Não se entregue, queridos. Se você ainda não teve vitória, é porque você precisa continuar lutando. Apegue-se a Deus e lute. Grande será o seu galardão. Aleluia. Eita Deus, tão grande. Você só precisa lutar e deixar o restante com Deus, queridos. Deixa Deus trabalhar. A sua vitória, ela chegará no momento exato, no momento certo. Eu quero que você guarde essas palavras em seu coração e que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia.